Ontem eu fui ver no festival, nessa amostra de meio ambiente, dois filmes que eles passam juntos. O lixo, o Oceanos de Plástico, que é um filme americano, não, é inglês, de 2013. E também fui ver, que passa depois, O Último Oceano, que é um filme da Nova Zelândia, um documentário também, falando sobre o Mar de Ross, que é na Antártica, né? Falando sobre a pesca, né? Como é que uma área que foi definida como uma área de proteção e que todas as nações apoiaram, né? Um lugar em que você tem a água mais limpa do planeta e que você tem o lugar em que o oceano é mais puro ainda, né? E o pessoal entrando lá para pescar um determinado tipo de peixe. E o Oceano de Plástico é mostrando assim o efeito do plástico na sociedade, como é que isso tem feito os desdobramentos disso na natureza, né? A cena mais chocante do filme é uma gaivota morta, uma bióloga estuda, né? A gaivota abre a gaivota e vê o estômago da gaivota cheio de plásticos, né? Então, os dois filmes são filmes interessantes e que suscitam uma discussão que eu acho que é uma discussão sobre... E aí quando você vê os filmes, a tendência que você tem é um certo pessimismo em relação ao futuro, né? E mostrando, né, os governantes, etc, etc. E é uma coisa que eu tenho estudado, que é justamente a chegada da internet, criando aí uma passagem, né, do monocentrismo, que é a circulação das ideias, das verdades, de um centro para a circulação das ideias policêntrica, com a possibilidade das pessoas terem seus canais e a partir daí começarem a difundir ideias. O que isso tem a ver com essa situação toda, né? Então eu acho que essa crise, as crises que nós estamos passando, e principalmente essas crises ecológicas, ela significa o seguinte: nós tivemos um aumento muito grande da complexidade dos problemas e nós não acompanhamos a nossa capacidade cerebral para lidar com esses problemas. E o que nós temos hoje são lideranças que são lideranças ainda muito voltadas, né, para esse mundo passado, né, com um cérebro muito preto e branco, né? E aí também quando você tem... E aí essas lideranças, eu não estou falando da liderança que está só no poder, né? A antinarrativa, aquele cara que faz a antinarrativa, né, que vai defender ecologicamente o mundo, né? Você vê também que você tem do lado uma coisa assim muito esperta e do outro uma visão muito ingênua. Então o que acontece? Você vem com a visão ingênua, a pessoa diz assim, é muito ingênuo isso, né? E aí você não tem uma coisa que pudesse ser, ao mesmo tempo, que pudesse lidar, né, com a complexidade que nós temos hoje, que é 7 bilhões de pessoas, alimentar 7 bilhões de pessoas, resolver o problema de 7 bilhões de pessoas, né, que é quando você desce um navio, que ele vai deixando de ter peixe e as pessoas querem consumir peixe, ele vai descendo em direção à região mais ao sul, que é onde tem peixe. Então eles vão sofisticando a pesca, né, uma coisa mais difícil, né, e os ecologistas de lá, o único discurso que eles têm é esse: não, os caras estão invadindo aqui, não deviam, etc. Tá, tudo bem. Mas eles não estão invadindo porque querem. Vocês vão dizer, é a ganância. Tudo bem, é a ganância, claro. Tem ali uma ganância, o cara está passando por cima de tudo, etc. Mas qual é a alternativa? Né? Então você teria que ter, como alternativa, né, você criar um cativeiro daquele peixe que dá no Mar de Ross e você conseguir fazer com que ele pudesse sobreviver num outro ambiente, e aquele ambiente fosse fechado, como se fosse uma grande piscina, e você pudesse produzir aqueles peixes, né, e pudesse alimentar as pessoas, etc. Quer dizer, então, a verdade é que a saída não é nem você ter a ganância como
o principal, digamos, elemento, né? E nem a não ganância, né? Ou seja, porque o cara da ganância, ele vai atender o mercado que existe, né? Ele é criador de alguns mercados, tudo bem, ele é criador de alguns mercados. Mas quando a gente está falando de comida, ele não é o criador de um mercado de comida, ele é o criador de mercados, né? Aí tudo bem, você pode dizer, olha só, tem aqui uma comida especial, estão tirando aqui a barbatana do tubarão para comer a barbatana do tubarão e o resto vai fora. Aí você tem uma coisa que é um atendimento de um determinado tipo. Mas quando você está falando de peixe, você está falando de peixes, todo tipo de peixe, né? Então, na verdade, a gente tem aí hoje um déficit, né? Quer dizer, a gente tem um mundo muito complexo e lideranças muito obsoletas, né? Muito primitivas. E eu acho que todo o caminho que nós vamos ter agora é a gente construir novas lideranças que sejam capazes, né, de não serem capitalistas radicais, nem comunistas radicais, ou ecologistas radicais, né? A gente tem aí essa ideia da sustentabilidade que se fala, é exatamente a tentativa de você conseguir um equilíbrio, né, entre a possibilidade de atender essa complexidade e você, ao mesmo tempo, respeitar determinados parâmetros, né, que eu acho que talvez seja o grande desafio desse século que a gente está, né? E eu acho que esses filmes mostram isso, e geralmente esses filmes eles trabalham sempre com o enfoque, né, muito voltado para esse lado do cara que é o ecologista puro, né, sem colocar a questão, né, e sem apresentar alternativas e mostrar inclusive projetos, né, que seria interessante, né, pegassem pessoas que estão desenvolvendo tecnologias, projetos que pudessem ser alternativos, respeitando a natureza. No filme do plástico, ele mostra uma experiência na Alemanha que eles reciclam 100% dos plásticos. Aí, por ali, eu acho que o filme contribui, né, mostrando que a saída é uma saída tecnológica e a saída são lideranças que conseguem juntar, né, a questão ecológica com a questão da sobrevivência da solução que você possa ter. Bom, é isso.